Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Possam se assentar, possam ficar à vontade. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, graças à sua misericórdia. Estava com saudade de ministrar, sempre sai ali a tabela, mas no dia que saiu para me trazer a palavra acabou acontecendo um imprevisto. Mas o Senhor, Ele está na direção de tudo, assim como o pastor falou aqui, né? O Senhor coloca a palavra na nossa boca, coloca o momento, a situação. A gente sempre tem que estar disposto a servir, não é? Nós vamos falar um pouco hoje sobre justamente isso, servir. O início de servir e aonde Ele pode nos levar. Hoje nós vamos falar sobre uma palavra abençoada que o Senhor colocou no meu coração. Aqui a pouco, no momento do louvor, eu tenho certeza que o Senhor vai falar no seu coração através dessa palavra. Deus, Ele sempre tem uma palavra que ela vai trazer um significado diferente para nossas vidas. Nesse exato momento eu sei que tem outras pessoas pregando essa mesma palavra, mas em todos esses lugares Deus está falando de uma maneira diferente, porque para cada ambiente Ele sabe como falar e como tratar a sua igreja, amém? E quem quer nessa noite ser tratado pelo Senhor, ser modelado pela sua palavra, quem quer nessa noite ter um encontro com o Senhor, fala amém? Amém! Então vamos ter um encontro com o Senhor no livro de Isaías 6. Livro de Isaías, capítulo 6. Aleluias, glórias a Deus. Você que está na live, sejam bem-vindos. Você pode estar tocando na tela, curtindo e compartilhando para essa live alcançar mais vidas. Aleluias, glórias a Deus. Livro de Isaías, capítulo 6. Quem for achando, vai colocando sobre as plantas dos vossos pés. Se você olhar para o lado, olha aí para o seu lado. Olhou para o lado, para a direita, para a esquerda, viu que seu vizinho está sem Bíblia, dá carona para ele aí, para que ele possa estar acompanhando, amém? Quem achou, diga amém. Aleluia. Livro de Isaías, capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor na tradução desta Bíblia. A sua pode estar um pouco diferente, mas é o mesmo sentido. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu cetro enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moviam com a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Repita comigo: a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva, que tinha tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem pode sentar glorificando ao Senhor? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando nós começamos a estudar o livro de Isaías, nós vemos que Isaías era apenas mais um homem.
Isaías era conhecido, ele era parente do rei Uzias, porém era um homem bastante comum naquela época, um homem que conhecia o Senhor, servia ao Senhor, estava ali, fazia suas orações. Porém, eu posso dizer numa linguagem mais comum, Fernando, ele era o crente comum, aquele crente que vinha para a igreja na sexta, vinha para o estudo na quarta, vinha para o culto no domingo, o crente comum. Até o capítulo 6, nós vemos aqui nas escrituras a história de um homem comum. A Bíblia nos relata que no ano em que morreu o rei Uzias, o seu primo, Uzias foi um homem que reinou durante uma certa parte da sua vida, conforme a vontade do Senhor, irmão Alexandre. A Bíblia nos relata que Uzias foi um homem muito inteligente, foi um homem de guerra, foi um homem que inventou armas, inventou armadilhas, foi um homem que Deus deu muita sabedoria para que ele pudesse criar armamento para a guerra. Algumas pessoas até acreditam que a catapulta foi inventado por ele, ou seja, aquela ferramenta, aquela arma que coloca-se uma pedra, puxa a corda e ela joga a pedra longe. Aqui eu acredito que todo mundo já viu falar da catapulta. E outras armas criadas por ele. Só que esse homem, durante o seu reinado, ele foi conquistando, foi crescendo. Só que um dia ele queria fazer algo que não era a sua função. Nós temos aqui na igreja vários cargos. Nós temos a patente maior, que é o do pastor Nilson Viana, o pastor presidente. Nós temos aqui o pastor residente, que é o pastor José Roberto. Nós temos ali após o irmão Charles, que é o presbítero. Temos a mim, que sou diácono e tesoureiro da igreja. Temos os levitas, temos a diaconisa. Enfim, cada um tem seu cargo, cada um tem sua função. Eu não me meto na função do levita, o levita não se mete na minha, eu não meto na do pastor. Claro, sempre ouvindo, sempre aprendendo um com o outro. Mas o Senhor separou cada um na sua área para que a igreja fosse como um corpo, que tem vários órgãos, os órgãos trabalham e Cristo, ele é o cabeça. Então nós somos um corpo, todos nós reunimos, formamos a igreja. E cada um que está aqui nessa noite, ele tem um chamado da parte do Senhor. Talvez não está exercendo nesse momento, mas o Senhor te chamou para algo. Te chamou para pregar, te chamou para o ministério da oração, te chamou para fazer algo na presença do Senhor. Talvez ainda não desenvolveu, mas hoje o Senhor vai te dar uma balançada e te chamar para o propósito. A Bíblia nos relata que esse homem queria sair da sua posição de rei, porque ele pensava: eu sou rei, eu posso tudo, né? Lá, eu sou pastor, eu posso tudo, eu sou diácono, eu posso tudo. Não, o Senhor separou ele para aquele cargo, mas ele queria entrar na parte do sacerdote. O sacerdote, ele era responsável pelo culto. O sacerdote entregava o sacrifício para a expiação do pecado, ou seja, o povo levava os animais naquela época para sacrifício uma vez por ano para alcançar, irmão Caninho, o perdão. Então o sacerdote já era separado para Deus para aquela função. Um dia Uzias achou que ele poderia entrar no lugar do sacerdote e prestar ali um culto ao Senhor. Só que Deus não chamou ele para isso. E por mais que ele era um homem respeitado, um homem conhecido, um homem chamado por Deus, mesmo assim Deus não gostou, não se agradou daquilo. E a Bíblia nos relata que quando ele entra para prestar o culto, pega o incensário, acende o incensário para tentar fazer um culto ao Senhor, o Senhor o reprova. E naquele mesmo momento, ele adoece de lepra, fica enfermo, e aquela enfermidade dele leva à morte. A igreja está prestando atenção? Amém? Então, quando a gente entra em assuntos que não é para a gente entrar, problemas de outra pessoa, damos palpite onde não é para dar, a gente acaba morrendo espiritualmente, na palavra. E Deus quer que a igreja tenha vida, e vida em abundância. Foi para isso que Ele nos chamou. Então aqui a gente já começa a desenrolar nessa palavra, que Deus tem um chamado para a sua vida, mas o chamado do próximo fica com o próximo. Ele morre
E ali, meus amados, tem uma grande tristeza, um grande temor naquela região. A Bíblia nos relata que Isaías, o crente comum, repete comigo, crente comum, o crente comum, a Bíblia nos relata no capítulo 6, em que um dia comum, mais um dia em sua vida, lá está Isaías. E a Bíblia fala assim: no ano em que Uzias morreu, seu parente, a Bíblia nos relata que ele estava em um dia comum, andando normalmente, mas de repente o céu se abre e ele tem uma visão. Aqui eu já quero também lançar uma palavra. Uma das coisas que eu aprendo aqui é que você não precisa esperar o congresso dos jovens, você não precisa esperar a festividade da igreja, você não precisa esperar um grande pregador vir aqui pregar. Quando Deus quer se revelar a você, quando Deus quer mostrar o propósito, é no dia comum, é no dia de congresso, não importa, o dia é dele, ele que escolhe o dia. Você só tem que estar ligado e pronto para receber esse grande momento na sua vida. Eu creio pelos olhos da fé que hoje você levantou e falou: é sexta-feira, mas Deus falou: mas não é apenas uma sexta-feira na sua vida. Hoje é o dia que o Senhor escolheu, olhou para você e vai falar assim: olha, hoje eu falo contigo naquele lugar, hoje eu te desperto naquele lugar, eu escolhi essa sexta-feira para fazer um dia diferente na sua vida. A Bíblia nos relata que era apenas um dia comum na vida dele, estava indo talvez para a sua casa, para o seu trabalho, mas naquele dia Deus falou: é hoje que eu abro o céu e me revelo ao meu servo naquele lugar. Lá vai Isaías, a Bíblia fala que o céu se abre e ele tem uma grande visão. A primeira visão que ele tem é um trono, e lá estava o Senhor assentado no trono. O que representa o trono, pastor? Trono representa governo, representa domínio, autoridade. A Bíblia fala no livro de Abacuque: o Senhor está sentado no seu trono, trema diante dele toda a terra. O profeta Abacuque estava vendo que a justiça tinha se deturbado, as pessoas não eram mais fiéis, a mentira tinha crescido, a violência também, até que ele olha e fala: mas Deus está no seu trono, Deus está no controle, e todas as coisas estão acontecendo porque Ele permitiu, mas isso não tirou o governo das mãos do nosso Deus. O que eu quero dizer para você é o seguinte: nessa noite, o que está acontecendo no mundo pode deixar o calor realmente esquentar, o desequilíbrio, o terremoto, sinais da volta de Cristo. A gente fica triste, desespera com tanta doença nova chegando, mas Isaías viu o Senhor sentado no trono, e Deus está no trono, está no governo. Deus não perdeu o poder, Ele está vendo todas as coisas, está dizendo: está acontecendo porque eu escrevi que iria acontecer. É sinal da volta de Jesus Cristo. Deus está no trono e falou: deixa acontecer, deixa as coisas fluírem, porque vai chegar o momento da trombeta tocar e os salvos, os escolhidos, subirem para a glória e estar ao lado do Senhor. Deus não perdeu o controle da sua vida, Deus não perdeu o controle dos negócios, Deus não perdeu o controle da situação. Hoje Ele te fala: eu estou no trono, calma, tenha paciência, vai acontecer. Trono é lugar de governo, e Ele governa sobre a terra. A palavra do Senhor diz que Ele olha para a terra e vê o homem como um pequeno gafanhoto, mas Ele pensa sobre nós da sua mão, porque Ele é poderoso para nos guardar. Por mais que somos como pequenos gafanhotos, Ele sobre nós colocou suas mãos para nos proteger. Ele vê o Senhor no trono, está no governo. E aí o trono, nós vamos fazer aqui um simbolismo, digamos assim. A Bíblia diz que quando ele tem a visão, que ele vê o trono, vamos supor que a área que o Senhor está é essa área mais alta aqui, ó. Ele diz que o Senhor está no trono e o seu séquito cobria todo o templo. O séquito é aquela capa que o rei usa, tipo aquela grande capa, tipo o véu da noiva, e cobria
todo o templo. Então ali não tinha lugar nem para pisar, cobria tudo. Seu séquito cobria todo aquele lugar. Em alguns estudos diz que, dependendo do rei, o séquito representava o seguinte: quanto maior o séquito, maior a sua governança, o seu poder. Então, se o rei tinha um séquito muito grande, então quer dizer que ele tinha grande poder e grande governo sobre muitas terras. Só que o séquito do Senhor, ele não era apenas grande, ele cobria todo o templo. Só ele ficava ali, só ele estava no governo, só ele pisava naquele lugar. A Bíblia nos relata que ele vê aquilo, mas a visão continua. E quando ele vê todo aquele séquito, ele vê acima do Senhor os serafins. A Bíblia diz que os serafins, eles tinham 6 asas. Com 2 asas cobriu seus olhos, com 2 asas voava, e com 2 asas cobria os seus pés. A igreja está prestando atenção? Com 2 voava, com 2 tampava os olhos, com 2 tampava os pés. Ou seja, naquele espaço onde o serafim estava, era um lugar tão santo, um lugar tão puro, tão limpo, que eles tampavam seus olhos para não ver a glória do Senhor. Com 2 tampava seus pés e não pisava ali onde o Senhor estava. E com 2 voava. A palavra do Senhor diz que durante o tempo todo, eu não vou dizer dia e noite, porque lá não tem isso, Charles, mas durante todo o tempo, eles cantavam só uma canção: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. No hebraico eles falavam Kadosh, 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 o dia, o tempo todo. Eles foram feitos só para adoração do Senhor. Aqueles seres eram os seres mais puros e limpos que tinha ali, mas não pisava aonde aquele Deus Santo estava. A Bíblia nos relata no livro de Jó, pastor José Roberto, que ele vira e diz assim: nem os céus dos céus são puros aos olhos do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Nem os anjos são tão puros para Deus, os anjos que não têm pecado. Deus é tão santo, Deus é tão puro, é tão limpo, que nem o céu é puro aos olhos de Deus como Ele é santo. Olha como esse Deus é poderoso, olha como esse Deus é majestoso, olha como Ele governa no seu trono. E os serafins eram mais puros que os anjos, porque os anjos ainda vêm na terra, entrega recado, fala com aqueles que Deus permite, mas o serafim está lá o tempo todo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eles só foram feitos para adorar o Senhor. O que é que isso me chama a atenção? Como é que um Deus santo, poderoso, desse jeito, você ainda está temendo o que vem para a sua vida? Você ainda se entrega nas provas, nas lutas, na depressão, mas hoje, em nome de Jesus, esse Deus Santo está neste lugar para te purificar de todo pecado, de toda enfermidade, de toda depressão, de toda dor. Em nome de Jesus Cristo, agora se curve perante esse Deus Santo. Toda prova, toda dor, em nome de Jesus Cristo, seja liberto hoje para a glorificação do Senhor. Todo o céu está cheio e toda a terra da sua glória. A visão continua. A Bíblia diz que os umbrais passou, das portas tremia. Os umbrais, aquilo ali que era feito, as pilastras, digamos assim, os objetos anonimados. O que é que quer dizer isso? Coisa que só tem no céu. Aqui nós temos vaso, aqui nós temos instrumento, mas tem coisas que só tem no céu. Diz que as estruturas, as pilastras das portas, os alicerces, os objetos anonimados, toda vez que eles falavam santo, ele tremia. Toda vez que eles clamavam, a estrutura tremia. Então o serafim falava santo, tremia tudo. Santo, tremia tudo. Santo, tremia tudo. Isso era glorificando a Deus. Quando você glorifica o Senhor, Charles, no mundo espiritual as coisas balançam, no mundo espiritual as coisas sacode. Glorifica, fala santo, santo, santo.
santo, santo. Toda a terra está cheia da tua glória. Glorifica ao Senhor, que Deus vai tremer os alicerces da cadeia nessa noite, como Ele tremeu lá para Paulo e Silas na prisão. Ele cantava, ele glorificava, e as cadeias balançavam e tremiam até que elas se abriram. Glorifica, exalta que está abrindo nessa noite a porta, as cadeias. O milagre já está acontecendo na vida daquele que glorifica ao Deus Santo. Trema agora a enfermidade, trema agora toda dor, trema agora toda prova na presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo. O mundo espiritual dentro dessa igreja está tremendo, está balançando a glória, o fogo, uma presença neste lugar. Aonde tem a presença do Senhor, as coisas têm que balançar, as estruturas têm que tremer. Hoje Ele balança toda a muralha de impedimento na sua vida, Josi, e fala assim: cai agora, cai agora, cai enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Desse Deus Santo se curva todas as coisas à sua presença. A visão continua. Mas se um Deus era tão santo e poderoso, e os serafins não pisavam lá, pastor, por que Isaías não morreu? Ele tinha que virar ali, moléculas, tinha que ser dizimado, claro. Só que Deus permitiu. Um Deus que tem todo o poder permitiu. E quando Deus permite, Ele vai além da sua condição. Ele vai além daquilo que você resiste e te dá força. Ele vai além da física. Ele vai além da lógica humana. Hoje, em nome de Jesus Cristo, Deus permite um milagre na sua vida. Deus permite que aquela pessoa que você tanto ora seja curada hoje. Porque aonde Ele está, as coisas tremem, a física está tremendo, o impossível está tremendo, e Deus está fazendo o impossível hoje, para trazer libertação, para trazer transformação na vida daqueles que você chega aqui e fala: Senhor, visita meu marido, visita minha esposa, visita meu filho. Deus está hoje indo além da física, além da lógica humana, para fazer um milagre na sua vida. O Senhor está falando: eu já tremi, já caiu por terra o impedimento, e Ele está indo lá para te dar vitória. Quem crê, fala de mim. Deus permitiu, e Deus está permitindo coisa grande na sua vida hoje. Deus está permitindo coisa grande na sua vida hoje. Josi, está vindo aqui para te dizer no meu coração forte: o Senhor está movimentando o mundo espiritual a seu favor, coisa grande a seu favor. Está falando assim: olha, o ministério não vai acabar, o ministério não vai parar hoje. O mundo espiritual está sendo movimentado, tremendo, e já caiu por terra a muralha, inimigo, e está falando assim: olha, está sendo restaurado o ministério. Profetiza, fala, receba nessa noite, em nome de Jesus Cristo, poder e autoridade para fazer o milagre acontecer na sua vida. A visão continua. A visão continua. Aí ele fala o que uma pessoa em sã consciência falaria: ai de mim. Sabe o que ele está falando? Aqui não tem jeito não, eu vou ver e vou morrer. Ele fala assim: Toninho, ai de mim, porque eu sou uma pessoa pecadora, eu sou uma pessoa comum. Ai de mim, eu vou morrer. Eu estou cheio de pecado e vendo um Deus tão santo. A Bíblia nos relata que quando ele termina de falar isso, a Bíblia diz que vem um serafim com uma tenaz. Ele pega uma brasa e traz até ele. A tenaz é aquela ferramenta que
Você mexe no fogo ali, ó. Acho que em muitas casas americanas tem. Que tem a lareira na sala. Coloca a lenha, vai mexendo com aquele ferro. Tipo aquilo. Vem condenar-se com a brasa, irmão Toninho. Pega a brasa com fogo. E a Bíblia diz que onde o Senhor estava cheio de fumaça. Tudo estava ali coberto de fumaça. Vem o serafim com a tenaz, encosta nele, abre a boca dele e coloca a brasa lá na boca dele. Quando ele coloca a brasa na boca de Isaías, o serafim fala assim: ei, os seus pecados foram perdoados, a sua iniquidade foi purificada. O que é que o Senhor faz com aqueles que Ele se revela? Eu não posso pregar, porque pregar é uma coisa tão séria. Eu não posso cantar lá na frente, porque é um negócio tão sério. Eu não posso ter um cargo na igreja, porque Deus é tão santo que eu sou tão pecador que eu não posso. Não é assim que muita gente fala? Não, pregar é para fulano, porque eu sou muito pecador, não dá para mim não, vou ficar no meu canto sentado. E a pessoa se autoacusa, olha para ela e fala: nas condições que eu estou, do jeito que eu estou, não dá, deixa esquece. Só que o Senhor hoje, em nome de Jesus, já autorizou o anjo vir hoje sobre a sua vida, com uma tenaz, uma brasa viva, vai colocar na sua boca hoje, e vai purificar os seus pecados. Deus vai falar assim: eu vou te purificar. Sabe por quê? Porque eu tenho algo contigo. Hoje eu me revelo a ti. O Senhor se revelou a Isaías e fala: me revelo a ti, mas não se preocupa com o que você fez lá atrás, com o que você fez antes desse culto. Hoje, se você crê e receber essa palavra, o seu pecado será perdoado, a sua iniquidade será limpa. Hoje Ele te faz mais alvo do que a neve. Mesmo que seu pecado for sujo como a lama, Ele te faz mais puro do que a lã. E aí Ele purifica. E aí, quando Ele purifica, aí Deus faz a pergunta que no qual Ele já sabe a resposta. Deus é o único que faz a pergunta que no qual já sabe a resposta. Deus é o único que faz a pergunta e que no qual sabe a resposta. Jesus também tinha esse costume de responder os fariseus, todo mundo com pergunta. E quando Jesus perguntava, eles se calavam e viam o quanto eles eram pequenos. Aí Deus vira para Isaías e fala assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías tem a visão, tem um contato. E Isaías fala assim: olha, envia-me a mim. Deus já sabia que era Ele para a grande missão que estava por vir sobre a terra. Mas antes de chegar até você, eu quero falar sobre as etapas e os processos que um cristão passa para viver o chamado do Senhor na sua vida. Primeiro, nós vemos que Isaías era um cristão comum, tinha o seu costume de orar, buscar o Senhor, cristão comum. Segunda etapa, Deus se revela a teu servo. E quando é que Deus se revela a mim? Através da palavra. O Senhor Jesus Cristo fala: purifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando você tem um encontro com a palavra, abre as escrituras, medita de dia e de noite, você tem um encontro com o Senhor. Quando você vem para o culto, ouvir uma pregação, louvor, você tem um encontro com o Senhor. Nessa noite é noite de encontro, é a noite de balançar as estruturas para Deus te despertar para o chamado que Ele tem na sua vida. Ele se revela. Segundo passo,
Terceiro passo, você conhece quão poderoso é esse Deus na sua vida. Como assim, meu querido? Nós vimos que Ele é tão poderoso, um Deus santo, que nem os serafins pisavam onde Ele estava, olhava para Ele, e vimos que Ele estava no trono, local de governo. Então, quando nós conhecemos esse Deus tão poderoso, através da sua palavra, quando vinha a enfermidade, quando vinha a prova, quando vinha a luta, você vai falar igual Jeremias fala lá no livro de Lamentação, Charles: trago à memória tudo aquilo que me traz felicidade. Jeremias, o profeta, estava preso, seu corpo estava preso, mas o seu espírito era livre no Senhor, e ele falava: pode prender, mas eu trago à memória tudo aquilo que me traz felicidade. O que ele estava trazendo à memória? Os grandes feitos que o Senhor tinha feito na sua vida e na sua palavra. Resgatou o povo com o braço forte do Egito, fez promessa a Abraão, e a promessa se cumpriu, está se cumprindo até hoje. Ele viu quão grandes milagres Deus fez, porque conhecia a palavra. E quando você conhece a palavra, conhece o quão grande Deus é na sua vida, e quando vir a prova, a dificuldade, você vai lembrar: esse Deus que eu sirvo foi o Deus que fez o morto ressuscitar. Porventura, esse Deus não pode me livrar dessa prova? Porventura, esse Deus não pode me tirar dessa situação? Você se lembra do que Deus fez com Ana e Penina, que não podia ter filho aquela Ana, mas Deus visitou seu ventre e fez multiplicar a vida. Você olha para a palavra e vê que Deus levantou José para ser governador, e para ser governador ele passou por um propósito, por um caminho, mas chegou aonde Deus queria. Você vê tudo que Deus fez, que libertou, operou, curou. Você olha para a luta e dificuldade: isso aqui não é nada ao Deus santo que eu sirvo, que está no trono governando. E nessa noite Deus está falando: olha para a minha grandeza, olha para o meu poder, olha para a minha santidade. Eu tenho o poder de fazer um milagre na sua vida. Nem a ciência deu nome para todas as estrelas. É tanta estrela, galáxia, que eles não conseguiram. Mas o livro de Salmo diz: Ele chama as estrelas pelo seu nome, e elas se comparecem perante Ele. Ele virou para Abraão e falou: Abraão, quem é? Eu sou o Todo-Poderoso. Olha para as estrelas. Consegue contar? Não. Assim será a tua descendência. E o povo vai ficar preso 400, daqui a 400 anos, mas eu vou libertar com o braço forte. O que ele falou se cumpriu, porque veio Moisés, mas o inimigo tentou matar Moisés, porque ali foi decretado no Egito que toda criança homem que nascesse, ela deveria ser morta. Quando o povo estava preso no Egito, sendo escravizado, o rei do Egito viu que tantos hebreus se multiplicavam, que ele falou: eu preciso parar de fazer os hebreus se multiplicar, porque eu sou faraó aqui. E se os hebreus se multiplicar demais, eles vão fazer uma rebelião, vir contra mim, eu não vou ter força. Quer saber o seguinte? Chama as parteiras aí. Chamou as parteiras que faziam os partos das hebreias. Falou para as parteiras assim: ei, parteiras, o menino, o homem que nascer, você mata, deixa só as meninas, tá bom. Só que elas não obedeceram a Faraó, elas temiam ao Senhor, e as crianças, homens que nasciam, elas deixavam viver. Foi multiplicando, multiplicando, até que a Bíblia diz que o Faraó aumentava o trabalho escravo, batia mais no povo. Só que quanto mais ele batia, mais o povo se multiplicava. E quando o povo se multiplicava, apanhava, multiplicava, que a gente já tirou lição. O cristão, quando ele apanha, quando ele é perseguido, ele não recua, ele cresce. Ele cresce. Quando seu ministério é perseguido, é aí que você vai botar seu joelho no chão, aí que você vai entrar no jejum, é aí que Deus vai usar você no meio de pessoas que não acreditavam, e vai usar você para expulsar demônio, para curar vidas, para levantar aleijado. Porque o cristão, quando é perseguido, que está apanhando, Deus faz ele crescer na obra. Como
nome dele ser glorificado. Ele disse: eu sou o Todo-Poderoso. Tire isso da sua cabeça, que não dá mais certo as coisas, que o que você vai fazer não vai para frente. Tira hoje da cabeça. Deus está falando: eu sou todo-poderoso. Ele se revelou a Isaías como um santo sentado no seu trono, governando. E Deus está governando sobre suas causas. E aí ele fala para Isaías sobre aquilo, que ele seria enviado. E completando as etapas do chamado do cristão, que primeiro nós falamos o que? Cristão comum. Depois o Senhor se revela, mostra a sua grandeza e agora o purifica. Meu irmão, como é que é isso? É quando Deus tira a trava dos seus olhos, faz você entender que todos nós somos pecadores e falhos, todos, não escapa um. Porém a Bíblia é clara: aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Eu não prego porque eu sou santão, Nayara não canta porque ela é melhor. É porque a gente entende que tem um Deus do céu, que tem misericórdia da nossa vida, que purifica os nossos pecados e que a gente luta cada dia para não cair. Mas se porventura cair, Deus livre e guarde. A palavra fala o quê? Filhinho, não erreis, mas se errar, fica sabendo que tem um advogado. Você tem um advogado nessa noite. O advogado, ele vem em sua defesa. O inimigo está falando: pecadora, pecador, você estava naquele lugar, você assistiu aquele vídeo, ouviu aquela música. Pecador, você não pode estar na igreja, você não pode servir, você não pode ter cargo, seu errante. Mas o advogado desceu para falar assim: eu vim purificar o teu pecado, eu vim te limpar, tirar tuas feridas, trocar tua veste e colocar uma veste nova no seu coração. O Senhor hoje desce com veste nova na sua vida. Hoje tem uma brasa especial para cada um de nós neste lugar. Hoje tem uma brasa para a tua vida. É o Senhor falando: você entrou com a mente te acusando, mas está sendo liberto pela palavra, está sendo purificado pela palavra. Não importa o seu pecado hoje, arrependa-se, creia no Evangelho e Jesus vai salvar você e a sua casa. Se deres ouvidos hoje a voz do Senhor, haverá libertação e salvação para a sua família. Crente comum, encontro com Deus, conhece a santidade do Senhor, conhece o seu poder, tudo com base na palavra. E agora o chamado. Agora o chamado. É quando Deus chega para você e fala: 5 anos aqui, 10 anos aqui, você ainda está aí. Tanto tempo vindo na igreja, você ainda está assim. Hoje eu te chamo para algo novo na sua vida. Hoje é noite de chamado. Hoje é noite de você lembrar lá atrás, quando profetizou: Deus tem algo na tua vida, uma obra. Deus está reciclando hoje. Está falando: é hoje. Chega de ficar sentado. Chega de ficar naquela linguagem popular, igual macaco de galho em galho pulando de igreja. Chega de ficar estacionado. A palavra do Senhor diz que uns ele chamou para pastor, diáconos, presbíteros, chamou doutores, para que todos tivessem uma função e estivessem aplicados na obra. O próprio Cristo chamou. Mas eu repito de novo, e vou falar quantas vezes eu preciso: Deus não chamou ninguém para o banco, não tem isso lá. Você pode procurar. E chamou Deus o irmão Nilson Viana para esquentar a cadeira, não tem isso lá. Deus chama cada um de nós para um propósito. A Bíblia diz que vai chegar o dia em que todas as nossas obras serão apresentadas a Deus,
Se a obra for feno, palha, restolho, pelo fogo se consumirá. Se for pedra preciosa, pelo fogo prevalecerá. Deus vai provar nossas obras pelo fogo. Quando você chegar diante do Senhor, Deus não quer saber, pastor, quantos seguidores eu tenho no Instagram. Deus não quer saber o tamanho da minha igreja. Deus não quer saber quanto eu consegui nos meus negócios, como eu cresci. Deus quer saber o seguinte: o que você fez para que meu nome fosse glorificado e as almas entrem aqui. Eu quero almas. Eu não quero status, não quero poder, eu quero almas. E a igreja tem que dar uma sacudida de vez em quando. Deus vai cobrar de você suas obras. Aí se você fala bem assim, não tem alma, aí Deus vai falar, é feno, palha, restolho, vai queimar. Aí eu só falar, Senhor, eu te servi, eu renunciei ao pecado, eu lutei. Talvez não é muitas como eu queria, mas tem aqui obras. E a Bíblia diz que toda obra feita pelo Senhor tem uma recompensa. Então essa obra será como pedra preciosa. E no fogo ela vai prevalecer. Se fosse hoje um acerto, o que você tem para entregar ao Senhor? Se você passa um pano na igreja aqui, já conta, né, pastor? Irmão Fernando tá no meu pé. E aí, Gohan, bora pintar a porta da igreja. Eu falei, é meio, tem que pintar, está enferrujado. É obra, já conta. Então o Senhor está te sacudindo hoje por chamado. Por que Deus te chama? Porque vai chegar o acerto, irmão. E Deus está falando, eu estou te chamando para você não chegar de mão vazia. Imagina uma pessoa, você tem uma empresa, você contrata uma pessoa que trabalha 30 dias, no final do mês a pessoa não fez nada, só chegou atrasado, não fez o serviço. Tem salário para essa pessoa? Não, é demissão por justa causa. As câmeras filmou e viu, assim vai ser com o Senhor. Perdição por justa causa. Mas hoje Ele te chama por propósito. E você vai, em nome de Jesus, ouvir essa voz hoje. E você vai entrar no céu assim, ó. Bora, galera! Um atrás do outro, a fila assim, ó. Sua família, seus amigos, pessoas que trabalhavam com você, falou, Senhor, recebe aqui, Pai, a obra que eu fiz através do teu nome. E o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus através de você. Almas vão ser salvas, pessoas vão ser curadas, libertas. Vai chegar com a mão derramando de obra perante o Senhor. Quem recebe essa palavra, meu Deus? Eu abri os braços e falei, eu recebo. Então recebe, porque Deus chama, mas também dá arma. Recebe nessa noite a arma espiritual, espada, escudo, vestimenta. Deus chama, mas também dá arma, dá poder e autoridade para fazer a obra. Aí Ele chama, capacita. Aí depois Ele fala bem assim, só que tem uma coisa, Isaías. Gente, o horário ali, ó, é até... Vocês querem que eu pare por aqui ou concluo? É para concluir? Pode concluir? Amém? A igreja está ligada, bora concluir o negócio. A irmã Flora não veio hoje fazer a libertação, mas a palavra está libertando, não está libertando? Em nome de Jesus. Aí ele fala assim, só que tem uma coisa, Isaías. Você vai pregar e as pessoas vão ouvir e tal, vai se libertar, mas tem gente que não vai ouvir. Você vai falar, mas tem gente que não vai dar ouvidos, não vai te dar atenção. E aí ele fala assim, mas eu vou fazer isso até quando? Aí ele falou, até quando acaba a cidade, acabar as perseguições, ou seja, no final dos tempos, tudo. A Bíblia diz que aquele que começou uma boa obra na minha vida é fiel para aperfeiçoar até aquele grande dia, que é a volta de Jesus. A obra do Senhor, ela só para na sua vida em 2 tempos. Primeiro, quando você morre. Segundo, quando Jesus volta. Aqui até lá, você é novo, adolescente, jovem, velho, você vai gerar frutos do Senhor. Livro de Salmo diz assim, que os velhos gerarão frutos na presença do Senhor.
A gente vai gerar fruta até lá, porque o que passar disso aqui é eternidade. Aí ele fala: Isaías, alguém vai ouvir, outros não vão. E eu faço o quê? Prego o evangelho. Prega. Gente, tem vezes que você prega, a pessoa não ouve, mas de repente vai uma irmãzinha que você nem botava fé, prega, a pessoa aceita Jesus. Mas a Bíblia fala: uns plantam, outros molham, e Deus dá o crescimento. Eu planto pregando, você continua falando, e vai molhando, e Deus vai fazer crescer no coração da pessoa arrependimento. Mas Deus está falando: quando você pregar e não ouvir, continua pregando. Quando não te der atenção, prega para outro, mas não para de pregar o evangelho. Mas prega, Isaías, leva a palavra. Eu te chamei, te purifiquei, coloquei a palavra na sua boca, te dei a armadura, vá e prega o evangelho, porque eu vou salvar vidas através de você. E aí nós vemos que aqui nasce um dos maiores profetas messiânicos. Uma das pregações mais poderosas da Bíblia é tirado do livro de Isaías. Várias pregações poderosas são tiradas desse livro, por tudo que ele passou, por tudo que ele profetizou, por tão grandes coisas que Deus fez na vida dele, porque ele ouviu o chamado. Ele profetizou que viria o Cristo. Ele profetizou que haveria vida a pessoas que estavam condenadas à morte, e o Senhor trouxe vida. E Deus fez que através dele fosse construído um legado. Agora a gente vai à pergunta para a gente finalizar, aquela perguntinha: em qual dessas etapas você está? Bora. A etapa do crente comum, a etapa do encontro, a etapa do conhecimento de Deus, a etapa da purificação, da libertação, a etapa do chamado e a etapa de viver o propósito. Você está em qual etapa? Se estiver na primeira, está complicado. Você só está no crente comum, está complicado. Porém, hoje o crente comum teve um encontro com o Senhor. Hoje o crente comum já deu mais um passo. Hoje aquele que estava também com o seu ministério parado, que o Senhor já tinha se revelado, está falando: hoje eu te chamo de volta, te sacudo de novo. Então o Senhor sacudiu as estruturas, trouxe libertação, está trazendo encontro e está falando: você não pode, em hipótese nenhuma, estar na primeira opção. A primeira é só uma etapa, todo mundo passa, mas tem que progredir. E eu quero saber aqui hoje, isso vai ser entre você e Deus, porque algumas pessoas podem se sentir constrangidas. Em qual etapa você está? Você vai sair daqui hoje com essa pergunta: qual etapa eu estou na presença do Senhor? Você já vem para a igreja há anos, talvez não se firmou, mas Deus está falando: está na hora. E aqui hoje eu quero fazer um pedido, um convite. Você que ouviu essa palavra, mas que ainda não se entregou a Cristo, e que quer nessa noite entregar a sua vida a Cristo, aceitar Jesus como seu Salvador, entende que hoje não foi uma sexta-feira qualquer, foi a sexta-feira, a sexta do encontro. Se você hoje quer firmar no Senhor Jesus, se ouviu essa palavra, se ela trouxe significado para a tua vida e quer aceitar Jesus, levanta a tua mão hoje. Vem a primeira pessoa, vem a segunda, pode vir aqui, aproxime-se. Palmas para o Senhor Jesus. Um obreiro acompanha, um obreiro, por favor, pode vir. Eu quero saber onde está a terceira pessoa. Pode ficar? Isso. Quero saber onde está a terceira pessoa nessa noite. Que palavra foi essa? O Senhor me deu essa palavra no meio do culto. O Senhor me deu essa classificação de tipo de cristão. Você tem que se perguntar hoje e falar: não, eu tenho que viver o propósito, eu tenho que aceitar o chamado hoje. Aceita o chamado do Senhor, Ele vai te capacitar e purificar seus pecados. Aonde está a terceira pessoa nessa noite? Aonde está a terceira pessoa nessa noite que quer viver o propósito do Senhor? Eu quero orar por sua vida. Amém? Quem entendeu a palavra, diga amém.
Quem recebeu a palavra, diga: eu recebi a palavra. Até aqui me ajudou o Senhor. 9h30 em ponto. Amém. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. E também quero dizer para a igreja que foi feito um canal no YouTube da igreja, certo? O canal no YouTube foi feito para a igreja. Então essa pregação de hoje vai estar lá, amém? Se você não participa do grupo da igreja, conversa com Nayara. Se você faz parte da igreja, para você entrar, vai estar lá essa pregação de hoje e as outras, amém? Agradeço a minha rica oportunidade. Passo o microfone para o pastor.